Um forte abraço, amigos da Sistec. Eu sou Kleber Duval, chegando para levar a todos a partir de agora informação com credibilidade em mais um TJS. Vamos então conferir as manchetes desta edição. Governador Romeu Zema faz convocação a aposentados, pensionistas e servidores do Estado. O censo é obrigatório para todos os pensionistas, aposentados e servidores efetivos ativos do Estado. Localizados corpos de mineiros que se afogaram no Espírito Santo. Homem é encontrado morto em campo de futebol em distrito de Simonésia. Caratinga despede-se de corretor de imóveis morto em acidente de carro na BR-262. Tradição, moradores da zona rural de Entre Folhas se unem para repor cruzeiro em comunidade. Afogamentos no Brasil batem recorde. Em tempo de férias escolares, riscos aumentam. E veja também, caratinguense que morreu em travessia ilegal para os Estados Unidos teria passado mal ao correr da polícia, afirma homem que a teria acompanhado. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olha aí, bem-vindos de volta ao TJS. Novas informações surgem a respeito do caso da caratinguense Márcia Cristina Dutra, de 36 anos, que morreu ao atravessar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México na última semana. Ela teria passado mal após correr da polícia mexicana. Foi o que divulgou o site G1, a partir de informações de um brasileiro que teria feito a travessia junto com a mulher. Segundo o homem, em dado momento da travessia para os Estados Unidos, policiais mexicanos atiraram contra o grupo de emigrantes composto por cerca de 70 pessoas, inclusive crianças. Márcia e os demais correram para se esconder, mas a caratinguense era portadora de asma e não suportou o esforço. Ela teria falecido logo após conseguir chegar aos Estados Unidos. Agora, a família da mulher tenta levantar recursos para o translado do corpo dela para o Brasil. Márcia será sepultada em Caratinga. Ela morava no bairro Esplanada. Foi sepultado nesta quarta-feira no cemitério de São João Batista de Caratinga o corretor de imóveis Marco Antônio Leite, de 51 anos, morto nesta terça-feira em acidente de carro na BR-262 em Martins Soares. O Corolla que ele dirigia saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Marco Antônio morreu no local. No veículo ainda estavam uma mulher, um bebê de colo e um adolescente que escaparam com vida. A família estaria indo para o litoral do Espírito Santo em viagem de férias. Nesta segunda-feira, 25, foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. São 6.000 mortes por ano em todo o país e nas férias os casos aumentam. Para lembrar a data, os bombeiros militares fizeram uma ação educativa na capital. Só em Minas, até junho deste ano, 155 pessoas perderam a vida em afogamentos por causa do descuido e a imprudência. É muito mais da metade de todos os casos registrados no ano passado, 260 mortes. E a preocupação do Corpo de Bombeiros aumenta ainda mais nesta época de férias, e não é em vão. Neste clube da região da Pampulha, foi dia de ação educativa. Cerca de 150 crianças participaram de uma palestra com a presença do Foguinho, o mascote da corporação, para animar toda essa galerinha. Pais e responsáveis ouviram dos oficiais muitas informações sobre como e onde, normalmente,
os afogamentos ocorrem. Toda vez que eu vou entrar na piscininha lá da minha casa também, eu tenho que ter a mamãe ou o papai ou o irmãozinho mais velho perto de mim, porque eu posso sofrer um acidente. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 4 crianças morrem diariamente afogadas no país. 60% dos casos são na faixa que vai do 1 aos 9 anos de idade e ocorrem principalmente nas piscinas de clubes e residências. Márcia veio com as 2 netas para acompanhar a palestra dos bombeiros e ouvir dicas importantes. É importante e necessário, porque as crianças elas vão ficar mais atentas, porque é um estranho que está falando. Muitas vezes os pais falam, aconselham, a criança não fica muito apercebida. Mas quando chega um bombeiro, uma pessoa de peso, que eles respeitam muito, aí eles vão ficar mais atentos a essa explicação, essa informação. Sara está adorando a colônia de férias. É uma das mais atentas quando se fala em piscina. Desde cedo, os pais a incentivaram a nadar. Eu comecei com 1 ano, aí cada vez eu fui melhorando mais. Aí eu me esforcei muito, aí teve uma hora que eu tive que parar da natação, mas eu continuei nadando. Aí eu fui para o nado sincronizado. Mas mesmo com a pouca idade, a Sara também já vivenciou casos em que outras crianças foram salvas. Eu estava em uma piscina lá de baixo, tinha uma parte funda e uma parte rasa. A minha amiga foi para a parte funda e ela não sabia nadar. Aí a salva-vidas pulou, aí eu fiquei morrendo de medo, aí eu ajudei um pouco ela. Eu tentei carregar ela, segurando o meu ar. A gente sempre traz uma orientação aos pais para que sempre estejam atentos aos filhos, né? Geralmente a faixa etária de idade dos afogamentos que se sobrepõem são a faixa etária de 1 a 15 anos. E para os adultos a gente sempre orienta para que não utilizem bebida alcoólica e vão executar a prática da natação. E sempre em locais onde que há um reconhecimento antes para a prática da natação. Um Honda Civic capotou na tarde de ontem na BR-458, próximo a Iapu. O veículo com placa de Dom Cavate era dirigido por uma mulher. Segundo testemunhas, o carro estaria em alta velocidade e capotou após passar em um quebra-molas. Apesar dos estragos no Honda Civic, a mulher não se feriu. Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira em um campo de futebol do distrito de São Simão do Rio Preto, em Simonésia. O corpo estava caído na lateral do campo. Até o momento em que encerrávamos esta edição do TJS, a identidade do homem ainda não havia sido divulgada e nem a causa da morte dele. Veja a seguir: motorista de carro de passeio morre após bater em caminhão. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Um jovem de 23 anos morreu nesta terça-feira após o Fiat Uno que ele dirigia bater em um caminhão na rodovia estadual MG 418, na saída de Nanuque, no Vale do Mucuri. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro, que tinha como destino a localidade de Carlos Chagas, teria rodado na pista, indo para a contramão e batido no caminhão, que vinha em sentido contrário. O rapaz morto era de Teófilo Otoni. No caminhão envolvido viajava apenas o motorista, que não se feriu. Até o momento em que fechávamos esta edição do TJS, não havia sido divulgada nenhuma informação sobre o paradeiro dos autores de um assalto na zona rural de Santana do Manhuaçu, na noite desta terça-feira. Homens armados invadiram uma propriedade, renderam 4 pessoas e realizaram o roubo. Ao todo foram levados uma picape Fiat Toro, 60 sacas de café, 4 telefones celulares
e R$20 mil em dinheiro. Antes de fugir, os bandidos ordenaram às vítimas que somente chamassem a polícia 1 hora depois de terem ido embora. Está em curso o recadastramento de aposentados e pensionistas do IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, e de servidores estaduais em atividade. O primeiro censo obrigatório do regime próprio de Previdência Social vale para todos os aposentados, pensionistas e servidores vinculados ao Poder Executivo. Em suas redes sociais, o governador Romeu Zema explicou a importância do recadastramento. Por meio do IPSENG, nós vamos realizar o primeiro censo previdenciário do regime próprio de Previdência Social do Estado. Saliento aqui que o censo é obrigatório para todos os pensionistas, aposentados e servidores efetivos ativos do Estado, e ele é essencial para a atualização dos dados cadastrais de Minas Gerais junto ao Ministério da Previdência Social. E esse recenseamento ele vai ser feito em etapas. A primeira etapa será para os pensionistas. Já teve início no dia 19 de junho e vai até o dia 31 de julho. Na segunda fase serão os aposentados que deverão responder o censo entre o dia 7 de agosto e 23 de outubro. Já os servidores ativos participam do censo entre os dias 13 de outubro e 15 de dezembro. É muito importante, eu quero salientar aqui, porque os pensionistas e aposentados que não responderem o censo terão o benefício suspenso até regularizarem essa situação. Já os servidores ativos poderão sofrer medidas administrativas que estão sendo avaliadas pelo IPSENG e pela CEPLAG. Então eu peço aqui, vamos ficar muito atento aos prazos. Os convocados deverão validar os dados pessoais no site do IPSENG. Tendo uma base de dados organizada, todos nós estaremos contribuindo para uma gestão melhor. E o homem foi detido por populares nesta terça-feira na vizinha Manhuaçu, após furtar uma loja de roupas da área central da cidade. O homem colocava peças dentro de uma sacola quando foi notado por funcionários da loja, que tentaram segurá-lo. O indivíduo conseguiu se desvencilhar e correr para a rua, mas ali acabou sendo imobilizado por populares. Durante a imobilização, as pessoas chegaram a discutir, pois alguns achavam que a ação estava machucando o infrator. Após a chegada ao local da Polícia Militar, o indivíduo foi preso. E em Caratinga também ladrões agiram na noite desta terça-feira. Na rua Deputado José Augusto Ferreira, um casal que fazia uma mudança teve o iPhone furtado. O homem e a mulher deixaram o carro aberto, com o celular dentro, ao largarem o veículo para buscar objetos na casa. O autor do furto foi identificado pela Polícia Militar por meio de imagens de uma câmera de segurança. Trata-se de um indivíduo já conhecido no meio policial, pela prática de furtos na cidade. Os agentes foram até a casa dele, mas não o encontraram. A outra ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2 horas. Um homem que andava a pé, retornando de um bar, foi rendido na Praça da Estação por 4 indivíduos, um deles armado com um punhal. A vítima teve o seu telefone celular levado. Até o encerramento desta edição do TJS, não havia notícia do paradeiro dos autores. Foram localizados os corpos de 2 mineiros que se afogaram no município de Guarapari, Espírito Santo, no último domingo. Tiago José da Silva e Anderson Tito eram namorados e viajaram para o litoral capixaba em uma excursão. Tiago era técnico em agropecuária e morava em Carandaí. Anderson, formado em ciências biológicas, residia em Barbacena. Ambas as cidades estão situadas na região geográfica conhecida como Campo das Vertentes. Os 2 jovens teriam se afogado ao escorregar em pedras e cair no mar quando tentavam fazer uma travessia entre 2 praias.
O corpo de Tiago foi localizado na noite desta terça-feira e o de Anderson nesta quarta-feira. Ambos apareceram na praia de Guaibura. Familiares fizeram o reconhecimento dos corpos. O INSS anunciou que está promovendo trabalho extra para reduzir a fila dos pedidos de aposentadoria. Com déficit no número de servidores e uma fila enorme de pedidos de aposentadorias, pensões e perícias, o órgão resolveu pagar bônus para os funcionários em busca de uma solução para o problema. O servidor que aceitou participar do esforço está recebendo entre R$ 65 e R$ 75 por cada pedido analisado. A medida está em vigor desde a última sexta-feira e a expectativa é que o impacto seja grande na redução da fila de espera, que hoje tem cerca de 1.800.000 solicitações aguardando análise. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga e região é sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com poucas nuvens. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 29 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 16 graus e 27 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 16 graus e 28 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 16 graus e a máxima 27 graus. Veja a seguir: cartão de crédito. Câmara dos Deputados estuda meios de conter juro mais caro do mercado. A Câmara dos Deputados deve discutir no mês que vem uma proposta que limita os juros do rotativo dos cartões de crédito, a linha mais cara do mercado. Os bancos já se mobilizam para tentar barrar essa iniciativa. Se tem uma taxa de juros que deixa o brasileiro todo arrepiado, é a do rotativo do cartão de crédito, 455% ao ano, valor mais alto dos últimos 6 anos, segundo o Banco Central. É exorbitante, né? Não é justa. É uma bola de neve, porque você começa a pagar um pouquinho. Aí esse mínimo, quando você vê, você pagou, na verdade, 5 vezes, 6 vezes mais do que você gastou. A inadimplência do rotativo é de 54%, um recorde. Por isso, se após um mês o cliente não quitar toda a fatura, os bancos têm que oferecer linha de crédito com juros menores. Hoje, em média, quase 200% ao ano, a segunda mais cara do mercado. Os juros do cartão de crédito são alvo de críticas do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora os juros do rotativo do cartão de crédito podem entrar na mira do Congresso. O projeto de lei que vai abrigar o Desenrola Brasil, o programa do governo para renegociação de dívidas, deve trazer uma proposta para limitar as taxas dessa linha de empréstimo. O projeto de lei estabelece que o Conselho Monetário Nacional, composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central, vai estabelecer limite para a cobrança do rotativo pelos cartões de crédito, mas não explica como isso vai ser tratado tecnicamente. A proposta deve começar a ser discutida em agosto na Câmara. Em nota, a Febraban, que representa os bancos, afirma que, ao lado de outras entidades do setor, discute com o Ministério da Fazenda para construir uma solução. E diz ter otimismo para alcançar uma convergência que, ao mesmo tempo, beneficie consumidores e garanta a viabilidade do produto. Mexer em juros, e se isso vai funcionar ou não, pode fazer, quando alguém limita alguma coisa dessa, um limite de crédito, né? Você pode reduzir o crédito disponível na praça e alguém falar, puxa vida, eu tinha um limite de cartão de crédito que era de 5 mil, o banco simplesmente reduziu para 1.000 e falou, até logo, é R$1.000 mesmo o seu limite, porque eu não quero correr mais do que esse risco. Ou até condicionar, atualize o seu cadastro, eu vejo que limite eu posso dar.
Um cruzeiro que ficava em um terreno de um morador do Córrego dos Macacos, na zona rural de Entre Folhas, é considerado sagrado para aquela comunidade. E já faz mais ou menos 6 meses que ele caiu. Então, no último final de semana, a população se reuniu para levantar uma nova cruz no local. Não há comprovação histórica, mas os relatos de moradores antigos do Córrego do Macaco, na zona rural de Entre Folhas, contam que o antigo cruzeiro estava aqui há aproximadamente 150 anos. Há quase 6 meses ele caiu e a comunidade Nossa Senhora Aparecida sentiu a necessidade de levantar outro no local. Depois que veio a chuva forte que derrubou esse cruzeiro, a gente ficou triste, né? Porque esse cruzeiro, pelo que os antigos contam, tem mais de 100 anos, né? Então, depois que ele caiu para nós, como se tivesse ficado um vazio aqui dentro do nosso córrego, né? Hoje eu já não moro mais aqui, já tem 26 anos que eu moro fora daqui dessa comunidade, que eu fui nascida e criada aqui, né? Mas continuo participando, porque meus pais moram aqui, né? Aliás, a minha mãe, porque meu pai já se foi, né? E meus tios também, que enfeitavam o cruzeiro, também já se foram. Mas a gente ficou muito feliz do povo resgatar de novo, né? E é importante a gente ressaltar o valor da cruz, né? Aqui no Brasil, terra de Santa Cruz, e também para nós católicos, a cruz é sempre um sinal de vitória, de libertação, onde Jesus doa a vida para nos salvar. O terreno onde o antigo e o novo cruzeiro foram instalados era de propriedade do senhor Antenor Francisco da Silva, falecido, e hoje pertence ao filho. Os familiares se emocionam e se sentem honrados em fazer parte desta história tão importante. Aos meus 4, 5 anos de idade, eu subia para cá com minha avó Estelita, onde era a referência da gente fazer nossas orações aqui nesse cruzeiro, né? A gente vinha pedir a Deus que mandasse chuva. E não sei o que era, mas é fé, eu tenho certeza que a chuva caía. Então, assim, é uma questão de honra, a gente está passando isso de geração em geração, né? Comigo, quando eu tinha 5 para 6 anos, estava uma seca grande e os milho querendo morrer. E o pessoal vindo rezar. Aí nesse dia, no domingo, eram umas 2 horas da tarde, a gente veio lá debaixo da igreja, aí juntou aquele pessoal e veio rezar, pedir chuva, para vir chuva, que os milho estavam morrendo. Viemos aqui para o cruzeiro, antigo cruzeiro aqui, começaram a rezar o terço, aí com pouco espaço que estava rezando, aí veio a chuva. Aí eles acabaram a reza e saímos debaixo de chuva. O cruzeiro é uma marca histórica da comunidade por motivos religiosos e culturais e também como pontos de referência e de comércio. O cruzeiro surgiu num ato de fé dos primeiros moradores do lugar. E aqui também há muitos fatos interessantes, porque antigamente falecia crianças, às vezes no parto, e elas eram sepultadas assim ao lado do cruzeiro. E aqui é um local assim sagrado para nós. Essa estrada aqui é a primeira estrada para depois ter o asfalto, estrada de picadão, né? Foi construída através de enxadão, foice, machado, e a gente conseguiram lá atrás trazer os ônibus, a primeira linha de ônibus. E tem vários relatos, isso aqui era ponto de comércio, o pessoal trazia mantimento, milho, café, essas coisas para aqui, e o caminhão vinha e pegava e transportava para os outros lugares. Mas tem algumas brincadeiras, né? Por causa das 4 encruzilhadas, tem umas histórias de medo. Então, assim, é uma história que a gente tem que sempre manter viva, porque a cruz é um grande marco. Porque minha mãe, né, sempre teve muita fé, né? Nós sempre fomos católicos, e ela até tinha intenção de rezar um terço. Aí a gente mudou lá para o Prata, a gente ficou 20 anos lá, voltamos, ficou mais uns 10 anos, e ela sempre lembrando, eu tenho a intenção de rezar um terço no cruzeiro e enfeitar a cruz no dia de Santa Cruz. Aí tem uns 5 anos que a gente veio enfeitar. Só que aí ele estava caindo já. Mas aí a gente fez mais ou menos, aí ela ficou toda feliz, né? Que falou assim, graças a Deus, é a promessa que eu tinha, enfeitou o cruzeiro e rezou o terço. Paulo foi um dos incentivadores em manter a tradição viva e correr atrás da madeira apropriada para a confecção do cruzeiro. Juntemos lá no nosso grupo, na nossa comunidade aqui de Nossa Aparecida, falou, gente, nós precisamos levantar aquele cruzeiro, isso é uma tradição de muitos anos. E aí, procuramos madeira para todo lado, fomos no doutor Nestor. Aí o Grimaldo restaurou ele, fez aquele trabalho bonito nele. Aí nós temos que agradecer o pessoal que está ajudando, o pessoal da comunidade, né? Todo mundo ajudando.
Então não pode deixar de acontecer um evento desse hoje, não. Todo mundo em festa, vamos fazer uma festa bonita aí para eles. Grimaldo foi quem construiu o cruzeiro. Em 2 dias ele finalizou a cruz, que pesa aproximadamente 200 quilos. É uma madeira que foi aproveitada assim de uma casa que foi desmanchada, que hoje para achar uma madeira como essa aí hoje é muito difícil. Na nossa região não tem. É desmanchada uma casa, a gente reaproveitou ela, teve uma doação, aí a gente construiu esse cruzeiro. Fizemos o cruzeiro e vamos carregar ele a média de 1,5 km nas costas, aqui até no alto, a própria comunidade. Após a caminhada, que saiu da igreja e seguiu até o alto, que faz divisa dos córregos do Macaco e São Silvestre, foi celebrada a missa e depois o cruzeiro foi levantado. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. E a cruz representa para nós a caminhada, né, a luta. E vivemos esse momento, né, de estar celebrando a nossa fé, porque a nossa igreja tem a cruz, né, como esse símbolo, né, de lutar, caminhar. Muito obrigado por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS. A todos um forte abraço e até lá!